Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje tem tema novo. O tema de hoje é Pazuello e a mentira nua. O que seria uma mentira nua? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Dê like e, ao se inscrever, acione o sininho para fazer notificações de novos vídeos. Dê like, participe, comente, criticando positivamente ou criticando negativamente, não há problema. O importante é a participação de vocês. E compartilhe o nosso material com outras pessoas. Porque você compartilhando, você ajuda esse canal, você vem com a gente. Não é nem uma questão de ajudar, mas você vem com a gente, você se engaja na nossa luta. E a nossa luta tem dois principais objetivos: convidar a classe dos professores a participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Professores que vão da creche até o final do ensino médio. Ainda não estamos na grande mídia, ainda não estamos nos programas mais vistos da TV brasileira, por exemplo, mas podemos nos utilizar dessas ferramentas digitais para inundarmos a sociedade com a narrativa dos professores. É importante que a gente inunde a sociedade com a nossa presença, porque a nossa presença representa o magistério, a valorização social do magistério. Então, professores, vamos sim para o debate público. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais e na sociedade. O pensamento binário que também é um dos proprietários da mentira nua. A mentira da pós-verdade, que você só precisa dizer A ou B, sem sequer se dar ao luxo de ir até a fonte para negá-la. Vamos falar sobre isso hoje. Esse tema também tem a ver com essa dança da pós-verdade, com essa dança do pensamento binário, que pensa através de dados apresentados a ele através da rede. É importante que a gente mantenha a nossa condição humana antropotécnica. Logicamente que nós não podemos nos separar como pessoas do século, dessa modernidade. Nós não podemos nos separar da técnica. Nós somos a técnica, não nos separamos dela. Mas é importante saber usar a técnica para que a gente não se aliene na técnica e não faça aquilo que Guy Debord disse na Sociedade do Espetáculo. Na Sociedade do Espetáculo, nós colocamos as mercadorias como se elas dançassem na nossa frente. E as mercadorias, como se as coisas que nós criamos não fossem criadas por nós. Elas são criadas por nós e pode ser por nós desconstruída ou reconstruída. Mas, logicamente, não podemos nos separar da técnica. Nós somos esse mundo. Nós somos os nossos smartphones. Nós somos as nossas teclas. Nós somos as nossas TVs. Nós vivemos num mundo antropotécnico. Mas que a gente não crie uma nova sociedade do espetáculo, onde os dados que aparecem à nossa consciência apareçam a nós como se nós fôssemos 100% passivos diante deles. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Então vamos, e Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje: Pazuello e a mentira nua. O que seria uma mentira nua? A mentira nua é essa mentira que se quer se dar ao luxo de ir à verdade para se desviar dela, escamoteando, sendo criativa, sendo sedutora para se desviar da verdade. As pessoas simplesmente falam que algo é ou algo não é, sem sequer ir às fontes para dizer.
A gente vê isso. Hoje mesmo eu estava rindo muito. Eu ri de chorar nas redes sociais. Eu conversando com um rapaz. E ele falou, né? O rapaz de nome Davi, que falou que é alemão, mora na Alemanha, que Alemanha para lá, Alemanha para cá, com um telefone do Rio. Aí algumas pessoas do grupo ainda falaram, acho que é do complexo do alemão. Quer dizer, as pessoas vão falando mentiras, inverdades, como se elas, sem se dar ao luxo de sequer escamotear a mentira, sem sequer se dar ao luxo de florear a mentira para que ela pareça real. E eu nem falo de mentira no sentido das categorias tradicionais de verdade e mentira. Eu falo de inverdade. E a inverdade é uma das atrizes principais desse mundo de pós-verdade, onde eu já não falo a verdade baseada em fontes e nem falo a mentira para se desviar das fontes. A pessoa simplesmente afirma que ela acha que a palavra dela é mágica. Da mesma forma como nos comportamos como se as mercadorias fossem mágicas e não dependessem de nós, as nossas palavras são mágicas e criam um mundo novo, criam uma verdade nova, simplesmente porque eu falei, porque elas não têm sequer fonte. Eu sou a fonte, porque a partir do momento que eu falo, as palavras se transformam na realidade. Então, é essa palavra nua que tem feito, por exemplo, pessoas como Pazuello ir a uma CPI e dizer que algo que eles postaram em uma TV pública foi postado porque um hacker roubou e postou na TV pública. Ele falou isso. Ele falou isso. Um hacker roubou os dados que eles tinham. O hacker negociou, fez um tráfico de influência. Com quem esse tráfico de influência foi feito? Porque isso seria crime. Então as pessoas vão falando. E esse governo, ele é um dos maiores representantes dessa verdade, dessa mentira nua, que eu chamo de inverdade. Que a mentira ia à fonte para se desviar dela. A inverdade, não. Essa inverdade, que eu chamo também de mentira nua, é um elemento principal, é um dos elementos principais desse mundo de pós-verdade que nós vivemos. E o Pazuello estava ali na CPI, como se ele estivesse nas redes sociais, como se ele fosse um bolsomínio, falando as maiores barbaridades que eles falam nas redes sociais. Então, eu vou fazer uma comparação arbitrária aqui entre essa verdade nua ou inverdade que é vivida na pós-verdade com a pornografia. A pornografia, ela é um elemento que explora a sexualidade, que um dia teve um papel de mistério, né? Até hoje algumas culturas tradicionais, orientais, indianas e até árabes, ainda tem a sexualidade como um mistério. Por isso que as mulheres botam véu, alguns casais só se conhecem no dia do casamento, lá na Índia, ainda. Porque existia aquela sexualidade que fazia parte dos mistérios. Eu já li que o próprio striptease, um escritor chamado Abraão de Almeida falou que o próprio striptease era uma maneira das pessoas demonstrarem que elas estavam se despojando do mundo. Então a sexualidade representava o mistério. De repente chega o capitalismo, e o capitalismo coloca tudo como mercadoria, e a sexualidade vem para frente também como uma mercadoria. Até que a mercadoria sexualidade, a mercadoria sexo, se transforma no sexo explícito, que hoje está aí nas redes sociais. Então, antigamente nós tínhamos uma mentira que era escondida. Não, essa mentira é pecaminosa. Existia aquela ideia de que o sexo é pecaminoso, então ele tem que ser escondido. Isso já é uma influência da cultura judaico-cristã. Então a mentira tinha que ficar aqui, escondida para ninguém ver. Mas a gente precisa dar um jeito de ir até a verdade para saber o que a verdade diz, para se desviar da verdade, sendo criativo, sendo sedutor. Mas a inverdade do mundo de hoje, ela é uma inverdade tão nua que ela é explícita. O cara fala inverdades nuas,
sem sequer ter a proteção de uma camada de aparências que afirmem, aparentemente, que aquela, em verdade, não é real. Isso a gente está vendo na CPI. O cara falava algumas coisas sobre o TCU. O TCU mandava o documento na hora. É mentira. Não é real. E o cara continuava. Aí ele se calava em alguns momentos. E não dizia, eu me enganei. É a mentira nua, que eu chamo muito mais de inverdade, por não ter as categorias tradicionais da mentira, que ia até a verdade para se desviar dela de forma criativa. E essa, da mesma maneira como a pornografia transformou a sexualidade antigamente, tida como algo misterioso, algo pecaminoso, da mesma forma como a indústria transformou o sexo em produto a ser vendido no mercado do entretenimento e do gosto em escala industrial, hoje a inverdade, que eu chamo de mentira nua, tem um mercado de mentiras próprio, uma indústria de mentira própria, que em outros países é tratado de outra maneira. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, existe um mercado da bizarrice, um mercado da teoria da conspiração. O homem não foi na Lua, a Terra é plana. É um mercado de bizarrice. Mas essas coisas não fazem parte do governo, não são programas de Estado. No Brasil, não. No Brasil, a mentira nua, as inverdades, que eu chamo de mentira nua, elas se tornaram uma plataforma de fazer política, porque criou-se um perfil político falso de que a pesquisa, a cultura, a educação, as universidades, a ciência é de esquerda, é comunista. Então tudo aquilo que representa esse mundo formal, esse mundo do conhecimento formal, seria comunista. Um movimento de extrema-direita que surgiu no Brasil, e no Brasil foi muito alimentado por Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro é tosco. Além de tosco, ele é um homem que me parece um homem oco, vazio. Se Jair Bolsonaro for no Museu do Louvre, ele vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui vendo a estátua da Vênus de Milos? O que eu estou fazendo aqui vendo o quadro da Mona Lisa? É um homem que, aparentemente, é o que aparenta a mim, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que floresce, você tem que destruir. Tudo aquilo que é vivo você tem que destruir. Então tem que destruir árvore para que o capital cresça. Museu do Louvre? Que Museu do Louvre? Coisa de comunista. Então, como ele é esse homem aparentemente oco, ele tem essa capacidade de piorar as pessoas. Pazuello nem me pareceu um homem tão ruim assim, em termos de conhecimento logístico. Mas, perto de Bolsonaro, ele precisou piorar. Eu já vi amigos meus piorando, porque viraram bolsominion, piorando intelectualmente, inclusive. A gente vê pessoas da imprensa, como Alexandre Garcia, por exemplo, falar coisas absurdas. Não, a cloroquina funciona porque algumas pessoas tomam e a doença não se agrava. Isso é argumento de tiozão do churrasco. E o cara há anos na televisão, há anos na mídia, quase né? Com quase 80 anos, o senhor que chega aí há quase 80 anos, se já não passou disso, falando um negócio desse. Porque Bolsonaro tem essa capacidade também de piorar as pessoas. E esse mercado da mentira explícita, ou seja, da mentira nua, criou alguns elementos de propaganda da inverdade, da mentira nua. A Terra é plana. Quase todas essas pessoas de extrema direita
elas, por mais que elas desconfiam ou saibam que a Terra não é plana, elas têm dificuldade de dizer que a Terra é redonda, porque esse tipo de inverdade é como se fosse uma propaganda da inverdade, da mentira nua a ser produzida em escala industrial. Porque essa mistura, da mesma forma como a sexualidade, que era escusa, depois começou a ser exposta em escala industrial, a inverdade que se escondia começa a ser exposta e produzida em mercado industrial. E para que essa verdade nua seja exposta em um mercado em escala industrial, ela apresenta alguns garotos propagandas culturais para que ela se propague. A Terra é plana. Não é verdade, não é real, está provado que não é. Mas a ideia de que a Terra é plana ajuda a gente a dizer que tudo é relativo. Tudo é uma questão de narrativa. E essa abertura, esse precedente de que tudo é uma questão de narrativa, tem sido usado por essa extrema-direita, por esse negacionismo, que usa a ideia de que a Terra é plana para dizer que as coisas não são tão reais assim, mesmo se elas forem provadas. Então a Terra é plana faz parte. A ciência é coisa de comunista. Então, desconstrói-se a ciência, desconstrói-se as evidências, por mais que elas sejam óbvias, por mais que a NASA tenha fotografado a Lua, a Terra, né, por um ângulo privilegiado. Se usa esse tipo de coisa para promover essa ideia de que tudo é relativo. Tudo é uma questão de narrativa. Se tudo é uma questão de narrativa, não importa. Não importa o que eu falo. Tudo é uma questão de narrativa. Depende da interpretação. Depende da minha narrativa. Então, se produziu uma inverdade, nós produzimos as possibilidades da inverdade, da mentira nua, se propagar em escala industrial e digital. E essa mentira nua tem os seus garotos propagandas culturais. E um deles é que a Terra é plana. Né? Tanto é que um dos maiores influenciadores dessa aura de extrema-direita é quem? Olavo de Carvalho. Um homem que disse que a Pepsi Cola usa fetos humanos para adoçar refrigerantes. Baseado na brincadeira de uma repórter, falou da presença da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Da cabeça dele, baseado na brincadeira de uma repórter. Um homem que fugiu do hospício, que saiu do hospício, sem alta, que fala coisas totalmente duvidosas como essas que eu falei, e perguntaram para ele qual é a missão dele. Ele falou: eu vim para foder tudo. E que o presidente disse que seria, lá na campanha, o seu ministro da Educação. Olha do que nós escapamos. Ele falou que não quis. Olha do que nós escapamos. E Olavo de Carvalho também é um dos propagadores dessa ideia. Ele é um dos propagadores da mentira nua sendo propagada em escala industrial, sobretudo no Brasil. Então, nós vivemos esse mundo onde a mentira nua tem sido propagada em escala industrial. Então, são produtos neoindustriais da mentira nua que tem aparecido. A cloroquina. A cloroquina, ela é um produto da mentira nua. Porque não que a cloroquina... Tudo bem, vamos supor que houvesse uma discussão entre os médicos de que a cloroquina pode, em escala inicial, fazer mais ou menos bem ao paciente. Mas a discussão é a vacina. É a vacinação que resolve problemas
virais, como a Covid-19, como a poliomielite, que chegou no Brasil no passado e foi erradicada com a vacinação, sarampo, que também foi erradicado relativamente no Brasil através da vacinação. Então, algumas pessoas não querem discutir a vacinação porque não querem discutir a ciência. Então surge um movimento anti-vacina, também como um garoto propaganda cultural da mentira nua. A mentira nua tem se espalhado no mundo, mas sobretudo no Brasil, porque no Brasil, segundo noticiários, o Brasil hoje tem o único líder do mundo negacionista em relação à pandemia. Então é isso. Então Pazuello, ele é um dos símbolos políticos da mentira nua, que eu gosto de não chamar de mentira, por não ter as categorias tradicionais da mentira em relação à verdade. Eu prefiro chamar de inverdade. Essa inverdade é uma mentira nua. Por quê? Porque a mentira tradicional, ela ia até a verdade. Ao ir à verdade, para ver o que a verdade estava dizendo, ela ia até a verdade e depois ela voltava se revestindo, se vestindo e se revestindo contra a verdade, porque a verdade não é conveniente a ela. Mas a mentira nua, ela diz as coisas em forma de inverdade, deixando explícito de que ela está mentindo. É igual o cara. Minha terra é a Alemanha. Eu sou da Alemanha. Mas é porque ele viu umas fotos minhas. Primeiro ele falou que eu era miserável. Você é miserável, professor de filosofia, miserável. Aí ele viu umas fotos minhas passeando pelo mundo, né? Quem tem cartão, né? Quem tem cartão de crédito faz algumas coisas. Aí ele veio com um papo de que eu era miserável. Aí ele falou: eu moro na Alemanha, eu sou da Alemanha. E não fez nem questão de mudar o telefone dele, que era do Rio, 21. Aí alguns falaram: já sei, você é do complexo do Alemão aqui do Rio. Aí ele perdeu a linha, me chamou de macaco. Aí o pessoal do grupo excluiu ele, removeu ele. Aí ele me pegou, me colocou num outro grupo dele, porque ele é administrador, para ele poder me xingar com autoridade, porque lá ele era administrador. Aí quando eu vi, eu saí. Mas olha, gente, hoje eu chorei de rir dessa história do alemão que falou que mora na Alemanha, porque ele viu umas fotos minhas passeando em alguns lugares. Aí ele ficou com raiva, porque o pessoal comentou no grupo, aí ele ficou com raiva. Aí falou que mora na Alemanha com o telefone do Rio, que é da Alemanha com o telefone do Rio. Aí eu chorei de rir, hoje eu ri muito. Então essa verdade nua, onde a pessoa não faz sequer questão de disfarçar, é a pós-verdade. Eu falei que eu sou da Alemanha. Então não importa se o meu telefone é do Rio. Eu sou da Alemanha. Então fala alemão aí. Não sei. Hoje eu ri muito. Mas é isso. Então existe hoje uma pornografia, uma inverdade, uma mentira nua, que é pornográfica. É a inverdade na condição de mistura, de mentira nua, pornográfica, sem revestimento. Sem vestimenta e sem revestimento. Que fala e acha que aquilo que falou é real, porque as palavras se tornam mágicas no mundo do delírio da sua imaginação. Ok, galera? Vocês são do coração.